Você já sentiu que está jogando um jogo onde todo mundo recebeu o manual de instruções, menos você? Como se existisse um código social secreto que todos entendem instintivamente, mas você precisa estudar como se fosse uma língua estrangeira. Preste muita atenção. O que você sempre chamou de jeito estranho, timidez excessiva ou mania de perfeccionismo pode não ser nada disso. Existem 7 hábitos comuns que você provavelmente faz todos os dias sem perceber e que são os sinais mais claros de que você pode estar no espectro autista. O último deles é o mais perturbador, porque é justamente o que te faz parecer normal para o mundo, enquanto drena toda a sua energia vital por dentro. Se você ignorar esses sinais, vai continuar vivendo em um ciclo eterno de esgotamento sem entender o porquê. Mas se você entender o que está acontecendo agora, tudo vai finalmente fazer sentido. Vamos ao primeiro hábito, e ele começa com a sua bateria. 1. A bateria social com defeito de fábrica. Sabe aquele evento, aquela festa, ou até uma reunião de família onde, nas primeiras 2 horas, você está bem? Você conversa, sorri, interage. Mas aí, do nada, como se alguém puxasse o plugue da tomada, você apaga. Não é sono. É uma morte súbita da sua capacidade de processar seres humanos. Para a maioria das pessoas, socializar é como carregar um celular. Para o autista, socializar é como rodar um aplicativo pesado em um celular com a bateria viciada. Você começa a contar os minutos para ir embora. O barulho das vozes começa a parecer um ruído branco irritante. Você começa a se esconder no banheiro só para ter 5 minutos de silêncio. Se você já sentiu que precisa de dias de recuperação depois de um simples evento social, esse é o primeiro sinal. Mas não se engane, isso é só a ponta do iceberg. O que vem a seguir explica por que você se sente tão diferente quando está sozinho. 2. O hiperfoco, a bênção e a maldição. Você já começou a pesquisar sobre um assunto aleatório às 9 da noite e quando piscou, eram 4 da manhã e você sabia absolutamente tudo sobre a dinastia Ming ou sobre como funciona o motor de um Boeing 747? No autismo, o interesse não é apenas um hobby, é uma obsessão técnica. Enquanto outras pessoas gostam de música, você estuda a frequência exata de cada nota. Enquanto outros gostam de filmes, você decora o nome do assistente de iluminação. Isso se chama hiperfoco. É quando o seu cérebro decide que o resto do mundo deixou de existir e só aquela informação importa. Muitas pessoas acham que isso é apenas dedicação, mas a verdade é que o seu cérebro busca a previsibilidade da informação para fugir do caos do mundo real. Mas cuidado! Esse mesmo cérebro que consegue decorar um livro inteiro pode entrar em colapso por causa de uma etiqueta de camiseta. E é aqui que o sinal número 3 fica perigoso. 3. A guerra sensorial silenciosa. Imagine que você está em um restaurante. Para uma pessoa comum, o ambiente está normal. Para você, o ar-condicionado soa como um motor de avião. O toque do garfo no prato parece um tiro de canhão. E a luz fluorescente no teto, você consegue ouvir a eletricidade passando por ela. Isso é a hipersensibilidade sensorial. O cérebro autista muitas vezes não tem o filtro que descarta estímulos inúteis. Sabe aquela textura de comida que te dá vontade de vomitar instantaneamente? Aquela luz que te dá dor de cabeça em 10 minutos? Ou aquele tecido de roupa que parece que está cortando a sua pele? Você passou a vida ouvindo que é fresco ou exagerado. A verdade, seus sentidos são apenas mais agudos que o normal. Você está recebendo informação demais o tempo todo. E para tentar controlar esse bombardeio de informação, você desenvolveu o hábito número 4. Um hábito que a maioria das pessoas confunde com organização, mas que, na verdade, é o seu mecanismo de sobrevivência. 4. O pânico do imprevisto. O que acontece quando alguém muda os planos de última hora? Para a maioria é um incômodo. Para você, é como se o chão desaparecesse. Vamos jantar em outro lugar hoje? Essa frase simples pode arruinar o seu dia inteiro. A necessidade de rotina e previsibilidade é um sinal clássico. Você provavelmente tem um caminho certo para ir ao trabalho,
uma ordem exata para comer as coisas no prato ou um horário rígido para suas tarefas. Se algo sai do trilho, você não fica apenas chateado. Você entra em um estado de paralisia ou irritabilidade extrema que não consegue explicar. O mundo é um lugar caótico e assustador. A rotina é a sua armadura. Mas e se eu te dissesse que você tem uma segunda armadura? Uma que você usa para enganar todo mundo. É o sinal número 5, e você provavelmente está usando ele agora. 5. O tradutor universal de ironias. Você já se pegou em uma conversa? Alguém faz uma piada ou usa um sarcasmo, e você demora exatamente 2 segundos a mais para rir? Ou pior, você leva o que a pessoa disse literalmente e acaba criando um climão. Isso acontece porque o cérebro autista processa a linguagem de forma lógica e direta. Para nós, você chegou em boa hora significa exatamente que o horário foi bom. Não que estamos sendo sarcásticos, porque você está atrasado. Com o tempo, você aprendeu a traduzir as pessoas. Você criou um banco de dados mental. Ok, quando ela faz essa cara e usa esse tom de voz, ela está sendo irônica. Hora de rir. Você não está socializando de forma natural. Você está processando algoritmos sociais em tempo real. É exaustivo, não é? Mas o sinal número 6 é ainda mais profundo, porque ele envolve a forma como você olha para as pessoas, ou como você tenta evitar isso. 6. O desconforto do olhar. Olhar nos olhos de alguém enquanto fala. Para a maioria é sinal de confiança. Para você, é como se estivessem queimando a sua retina. É íntimo demais, intenso demais, ou simplesmente distrai. Se você olha nos olhos, você não consegue pensar no que está dizendo. Se você foca no que está dizendo, seus olhos desviam para o lado, para o chão, para qualquer lugar. Muitos autistas descrevem o contato visual como ouvir a voz de alguém alto demais enquanto tenta ler um livro. Você provavelmente desenvolveu truques, olhar para o nariz da pessoa, para a boca, ou simplesmente fingir que está pensando. Se você se sente invadido quando alguém exige que você olhe para ela enquanto fala, você sabe do que eu estou falando. Agora chegamos ao ponto crítico, o sinal número 7. Se você chegou até aqui e se identificou com pelo menos 3 desses sinais, o que vou dizer agora vai mudar a forma como você se enxerga para sempre. 7. O masking, o ator de Oscar, que existe em você. Você já sentiu que tem 2 versões de si mesmo? A versão que está sozinha em casa, que faz movimentos repetitivos com as mãos, que balança o corpo, que não faz contato visual e que ama o silêncio. E a versão que sai de casa. A versão que sorri na hora certa, que imita os gestos das outras pessoas, que treina conversas na frente do espelho e que suprime cada um dos seus instintos para não parecer esquisito. Isso se chama masking, ou mascaramento. É o hábito de camuflar seus traços autistas para se encaixar na sociedade. O problema é que o masking mata, não fisicamente, mas mentalmente. É por isso que você tem crises de choro do nada. É por isso que você sente um vazio existencial, mesmo quando tudo parece bem. Você está exausto porque passou décadas interpretando um personagem que não é você. Você não é quebrado. Você não é esquisito. Você não é um fracasso social. Você é apenas uma pessoa processando o mundo em uma frequência diferente. Se esses 7 hábitos fazem parte da sua vida, talvez seja a hora de parar de tentar consertar o que nunca esteve estragado. O diagnóstico ou o autoconhecimento não são um rótulo de limitação. Eles são, finalmente, o manual de instruções que esqueceram de te entregar. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar usando a máscara até colapsar ou vai finalmente se permitir ser quem você realmente é? A escolha, pela primeira vez, é sua.